Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Efeito Terapia. Eu sou Agnaldo, terapeuta integrativo com base fundamentada na psicanálise. Aqui iremos contar histórias de pessoas reais e seus dilemas pessoais que estão em busca de algum auxílio ou direcionamento. Nosso intuito é de promover a autoanálise, levando cada um a entrar em seu próprio processo de autoconhecimento para uma melhor percepção sobre si mesmo, si mesma. E caso tenha gostado da nossa proposta, siga-nos nas nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal Efeito Terapia, curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam se identificar com as histórias e buscar soluções para seus dilemas pessoais. Bem, vamos à história. Meu nome é Joana, tenho 32 anos de idade e há pouco tempo teve fim o meu relacionamento. Vim aqui contar a minha história porque talvez vocês possam me auxiliar. Fiquei com meu ex-namorado por 4 anos em um relacionamento que funcionava a longa distância e totalmente à distância. Nós moramos em países diferentes. Quando o conheci, ele era o ser humano mais doce que poderia existir, apesar da vida difícil que teve. Mas, infelizmente, ele mudou de personalidade há cerca de 2 anos. Virou uma pessoa amarga e grosseira. Começaram então as nossas brigas e ele me tratava muito mal. Inclusive, ele costumava me xingar com os piores palavrões que vocês possam imaginar. Eu sei que ele está em uma vida difícil da vida, mas acho que nada justifica esse desrespeito comigo. Alguns meses antes de terminarmos, ele se acalmou um pouco e as brigas eram alternadas. Tivemos momentos de trégua, onde ele voltava a ser aquele cara carinhoso que era no início do nosso relacionamento. Eu tinha uma grande esperança que ele voltasse a ser quem ele era, de forma definitiva. Nós passamos então a discutir por conta de diferenças ideológicas. Eu aceitava numa boa que ele pensasse diferente de mim, mas ele não aceitava. E pior, ele ainda dizia que as nossas diferenças ideológicas o sufocavam. Recentemente, depois de mais uma briga e muitas palavras pesadas e grosseiras por parte dele, ele decidiu terminar por achar que somos muito diferentes para darmos certo. Às vezes eu acho que foi melhor assim. Eu estou muito magoada pelas tantas vezes em que ele me humilhou moralmente e eu cansei disso. Por outro lado, ainda acredito que aquele rapaz doce do início do nosso relacionamento ainda exista dentro dele. Eu o amo muito e sei que ele também me ama. Eu confio muito nele, sempre confiei, nunca me deu motivo algum para desconfiar. Outro grande problema que me corrói é o fato de nunca termos nos conhecido pessoalmente. Foram 4 anos nesse relacionamento à distância, sonhando com o abraço e o beijo que eu nunca vou ter. Fico pensando que tudo isso poderia ser diferente se nos conhecêssemos de verdade, pessoalmente, se pudéssemos conviver um pouco mais cara a cara, sabe? Dói muito saber que nós não tivemos tal oportunidade e provavelmente não teremos. Na minha cabeça é como se isso não pudesse terminar assim. Eu não consigo aceitar esse término e seguir com a minha vida em paz. O que eu posso fazer? Gostaria primeiramente de informar que o nome verdadeiro foi alterado para que seja preservado o sigilo terapêutico. Olá, Joana. Obrigado por compartilhar seu relato. Sei que não é fácil expor sua experiência, mas acredito que será de auxílio para quem estiver passando ou para quem venha a passar por situação parecida. Eu achei interessante que você disse que contaria sua história e, pelo que me pareceu, simplesmente você resumiu toda a sua experiência de vida a este momento de relacionamento. Também não deu maiores detalhes de como foi esse relacionamento que teve no início, um meio e um fim fatídico, e nesse período de 4 anos em que estiveram juntos, simplesmente definiu que seu ex era uma pessoa diferente de quando vocês terminaram e que a personalidade dele havia mudado em 2 anos antes do término. Veja bem, o primeiro ponto a se pensar é que as pessoas mudam, simplesmente.
E isso pode ser bom ou ruim para aqueles com quem convive, pois se é esperado que mantenha a mesma atitude diante das crenças alimentadas pelo meio social em que vivemos. Será que nesses 4 últimos anos, depois de tudo que passou, você continua sendo a mesma pessoa? Somos seres em constante evolução, mesmo quando não queremos ou não fazemos nada, pois se a gente não se movimenta, a vida dá cabo de fazer isso de uma forma bem forçada até. Como eu já disse num vídeo anterior, não existe uma fórmula para um relacionamento dar certo, mas também não existem garantias de durabilidade. E uma coisa que me intriga bastante nas relações de um modo geral é que sempre se espera que um relacionamento dure, abre aspas, eternamente. E sempre quem sai mais machucado não é quem termina, e sim aquele que teoricamente sai perdendo na relação, que aparentemente foi abandonado, deixado de lado, trocado, ou todas as alternativas. Mas, sabendo que não há garantias de um relacionamento duradouro pela eternidade, teria uma melhor forma para definir algo que fizesse a presença do outro ser algo marcante, a ponto de, caso chegue ao fim, simplesmente reconhecer tudo o que foi bom e o que não foi e seguir em frente para uma nova jornada, cheia de novas possibilidades? Percebo que as pessoas têm uma tendência a se acomodar, se aquietar no estado dentro de quase tudo que se faz na vida. Mas quando isso acontece num relacionamento, parece não durar muito tempo, sabe? Duas pessoas se encontram em determinado tempo, se conhecem, se aproximam, apaixonam-se um pelo outro, decidem ficar juntos com esperanças de que essa sensação perdure o máximo que for possível. Porém, a vida tem a sua rotina, que não deixa de transpassar para os relacionamentos. Cada um pode estar num momento muito específico da vida, onde a dedicação aos seus próprios projetos pessoais precisem de mais atenção, deixando de lado o parceiro ou parceira por um tempo. Talvez uma alternativa seria pensar mais com a cabeça do que com o coração na hora de escolher uma parceria para a vida, porque se for só por motivação sexual, fica bem complicado. E o amor é algo bem subjetivo. Eu fico me perguntando, por que vocês escolheram manter esse relacionamento à distância por tanto tempo, sem se ver presencialmente, sem se tocar, sem se beijar? Acredito que deveria existir uma tensão sexual exuberante entre ambos. Amor à distância é bem mais do que possível. É bem real e eu posso dizer com uma certa propriedade, pois também mantive um relacionamento à distância por um bom tempo. Mas eu te confesso que foi bem difícil, pois uma vez que nos encontramos, a partida foi dolorida demais e já não havia mais espaço para continuar com toda aquela distância. Tomar a decisão de terminar a relação não é fácil, mas às vezes é a melhor solução para não permitir o sofrimento de ambos. Sei que muitos irão romantizar dizendo que se amasse de verdade faria tudo para ficar junto e etc e tal e blá 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 blá. A realidade não é bem assim e muitas vezes precisamos deixar nossos sentimentos de lado para enxergar com clareza uma melhor solução, pensando de forma mais racional. Talvez seu ex já não tivesse mais a paciência para ter que lidar com a distância e poderia ser muito desconfortável ter que lhe dizer isso. Que é algo que me deixa impressionado em como as pessoas são capazes de deixar de dizer a verdade só para não magoar a pessoa com quem está se relacionando. Porém, essas verdades podem ser libertadoras. Eu não estou falando do tipo de verdade inconveniente ou que vá depreciar a pessoa, e sim de simplesmente jogar a real, falar o que realmente está sentindo. Ele poderia ter se interessado por outra pessoa de mais perto, onde almejou viver na pele um relacionamento e não apenas viver a imaginação da possibilidade de vocês se encontrarem algum dia. Você disse que ele ainda tem dentro dele aquele rapaz doce do início de relacionamento. E sim, ele pode ser essa pessoa ainda, pode ser uma pessoa melhor, pior, tanto faz na verdade. Mas e você? Você não falou de você. Assim como a maioria que leva uma bota nunca focam em si, apenas no outro e no porquê o outro deixou, como tratou, deixou de tratar, mas não falam de si mesmos. Parecem hipnotizados pelo fantasma do término do relacionamento. Você pode se permitir afastar desses fantasmas se quiser. É bem difícil no começo, mas com tempo e paciência isso vai deixando você em paz, e quanto mais você procura ocupar o seu corpo e sua mente consigo mesma, em se conhecer melhor, se cuidar mais, visitar amigos, parentes, uma pessoa mais velha que possa te ajudar a conversar e ouvir, isso depois da pandemia se puder, deixando de revisitar o seu ex nos seus pensamentos, nas redes sociais e tudo mais for te levar a ele.
Parece uma receita de bolo, né? Mas funciona de forma diferente para pessoas diferentes. Você disse que o ama e tinha certeza de que ele a ama também. Eu não sei o que significa o amor para você, e isso seria material interessante a ser trabalhado na clínica. Porém, penso que deveria refletir sobre esse sentimento que você alega sentir por ele. É amor ou é apego? Não dá para mensurar o sentimento do outro por nós. E sim, ele realmente pode te amar, mas não querer mais estar com você, até pela dificuldade da distância, por não ter mais interesse no relacionamento ou qualquer outro motivo. Isso definitivamente não importa. Uma pessoa pode muito bem amar outra e não estar com ela num relacionamento amoroso. Pode-se construir um novo formato para o sentimento, que pode ser de carinho, de afeto, dedicação, mas sem atração física, algo quase fraternal, entende? Términos nem sempre são fáceis de lidar, principalmente quando não somos nós quem terminamos, e não aceitar o término é também não se permitir um novo começo, com novas e reais possibilidades. Quem sabe nesse momento você possa refletir sobre a sua situação, toda essa situação, e verificar se havia algo que realmente poderia mudar ou fazer diferente. Nem todos aguentam viver a fantasia da expectativa de algo que pode ou não acontecer. Viver é um ato de coragem e morrer é um processo natural e que deve, de modo geral, acontecer pelos meios naturais, em se tratando de questões físicas. No âmbito subjetivo, a morte simbólica precisa acontecer e ser aceita para que possa permear novos campos da própria existência. Joana, que você possa se permitir ficar em paz com seus sentimentos e aceitar que as coisas terminam uma hora ou outra e que esses términos não lhe tirem a coragem de se embrenhar no novo, seguir em frente e viver essa experiência que costumo chamar de vida, da melhor maneira que lhe convier. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar seu relato, eu lhe desejo tudo de bom na sua jornada. Um grande abraço para você e até uma próxima. Espero ter ajudado de alguma forma. E se você gostou desse conteúdo, simpatizou com a história e com a análise, peço que compartilhe com seus amigos e familiares, curta e deixe seu comentário. Caso tenha interesse em deixar sua história para que possamos contar e analisar no canal, mande para o nosso e-mail que estará na descrição do vídeo. Nosso muito obrigado e até breve.